Então, pessoal, vamos continuar falando sobre estratégias para o SISU. E nesse vídeo eu venho contar para vocês qual foi a estratégia que eu utilizei para passar em 2 faculdades federais no curso de engenharia na chamada regular pela ampla concorrência, estudando apenas 2 semanas. É isso mesmo, gente. Eu estudei apenas 2 semanas. Quem acompanha o canal sabe que é verdade. Não é clickbait, não é mentira, não é para chamar a atenção. Você quer saber o que foi que eu fiz? Então, vem comigo. E aí, pessoas lindas do meu coração, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma semana e se prepara porque sexta-feira, agora dia 11, saem as notas do Enem. Com essas notas do Enem você vai poder concorrer ao SISU, ao ProUni e ao FIES. Então, gente, presta bastante atenção nas suas notas e dia 15 começa o nosso SISU agora de 2022.1 e eu vou estar analisando todos vocês. No vídeo de hoje eu vou falar qual foi a estratégia que eu utilizei para conseguir fazer o Enem estudando em pouco tempo e conseguir também passar nas faculdades através da estratégia que eu utilizei no SISU. Mas fica até o final porque no vídeo de hoje vai ser muito importante. Eu vou falar como foi que eu estudei para o Enem apenas em 2 semanas e a estratégia que eu utilizei para conseguir passar no SISU em 2 federais e ainda pela chamada regular, hein, pessoal? Minha nota não foi aquela nota alta, mas eu consegui. Quem viu o último vídeo sabe porque eu falei sobre isso. Falei de uma faculdade só, agora eu vou falar das 2. Mas antes de eu começar, já vou pedindo aqui, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para receber notificações como essa desse vídeo, para que você consiga saber informações privilegiadas e assim ficar na frente de muita gente que não tem esse tipo de informação. Você vai sair na frente e conseguir a sua vaga. Então, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Mas sem mais enrolação, vamos começar. Então, pessoal, eu não vou ficar contando muita historinha, não vou ficar prolongando muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou procurar ser o mais prático possível. Como vocês sabem, eu passei tanto no SISU de 2021.1 quanto no de 2021.2. Mas como foi que eu passei nesses SISUs? Eu passei com a nota do Enem de 2020, que ano passado ocorreu em 2021, em janeiro de 2021, por conta da pandemia. E por que eu estudei apenas 2 semanas? Eu não ia fazer mais o Enem porque eu fiquei com medo, porque aqui em casa a gente tem pessoa de risco e tudo mais. Minha mãe, ela tem problema de saúde e tudo mais. Eu falei, não, eu vou fazer, desisti, não ia mais fazer. Porém, quando foi se aproximando, a minha mãe insistiu para eu fazer, falou, vai, faz nem que seja de teste, já tem muito tempo que você não faz o Enem, porque para quem não sabe, eu terminei a escola em 2009 ou 2010 mais ou menos, e eu já tinha ido para outra faculdade, eu fiz biologia, então assim, eu já tinha muito tempo que eu não fazia o Enem, assim, eu sabia muita coisa de biologia porque eu dei aula em pré-vestibular, mas eu não sabia nada do resto, não sabia o que cobrava no caso, né? Então assim, eu não tinha noção, então ela falou, vai e testa. Falei assim, não, já que é para eu testar, eu vou estudar, nem que seja o mínimo, mas eu vou tentar entender a estrutura da prova para eu poder não ir tão mal assim. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar num domingo, no domingo seguinte era a prova de linguagens, humanas e redação. E aí depois eu tinha mais uma semana para poder estudar para matemática e ciências da natureza. Ou seja, eu tive 2 semanas. Uma semana para estudar para a primeira prova no domingo e depois mais uma semana para estudar para a segunda prova no segundo domingo. Então eu comecei a focar. O que eu fiz? Eu não saí estudando tudo, porque é suicídio. Uma semana você não consegue estudar tudo. Em um ano você não consegue que saia uma semana. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar os assuntos que mais caem no Enem. Então, em história, eu comecei a caçar o que mais cai em história. Fui lá, comecei. E detalhe, vai em professores específicos. Procure professor que tem uma didática que você goste e que ensine o conteúdo, mas professor da matéria. Por exemplo, de história, eu gosto muito do estilo da didática da Débora Ladim. Então, eu estudava aqueles conteúdos com a Débora Ladim aqui no YouTube. Biologia. Todo mundo ama o Jubilu e tudo mais. Legal, também acho ele legal. Mas assim, eu já tinha feito biologia e tudo mais, mas mesmo assim eu quis estudar com alguém. Então biologia eu gostava muito do JJ, ele tem uma dinâmica, sabe, muito legal. Ia com ele. Assim, para que é física, química, essas coisas assim, matemática, eu ia muito no Me Salva e no Descomplica, nas lives que eles fazem. Então me salvei muito nisso. Me salvei, ótimo. Não é. Foi péssimo. Isso me salvou muito, sabe, nessas lives. E pro resto eu fui indo. E detalhe, uma dica muito importante, redação. Redação tem o professor Vinícius Oliveira que ele ensina passo a passo, e isso é muito importante, mas eu vou chegar lá. Então eu comecei a estudar muito assim,
pego o conteúdo, o que mais cai, vou naquele professor e faço as minhas anotações, estudo. Então assim, eu fiquei de domingo a quarta estudando só os conteúdos. Na sexta eu fui para redação. Como é que eu estudei redação? Porque redação foi o que jogou minha nota lá em cima, foi o mais importante. Para redação você precisa entender o que a redação quer, o que a redação pede, quais são as competências, o que isso quer dizer, como montar, qual a estrutura. Eu precisei entender a redação para que eu pudesse ir bem na redação. Então eu comecei a entender todas as competências, porque são 5, cada uma vale 200, e dentro desses 200 você tem mais 5 sub-áreas que você vai ganhando pontuação até chegar a 200. Aí você vai ter 200 vezes 5, 1000. Se você alcançar 200 pontos nas 5 competências, você vai tirar 1000 na redação. Então eu comecei a entender o que essas competências falam, o que elas pedem. Eu tenho um vídeo aqui explicando isso. Então eu fui estudando e montei um modelo base, porque o modelo base te ajuda, porque ele já diz que já está tudo que tem as competências naquela base, daquele modelo. Então eu montei o meu modelo base para poder fazer. O modelo base não funciona porque não é o tema. Sim, gente, o próprio nome já fala, é um modelo base. Um bolo. Você tem um bolo que tem uma massa base, você vai fazer uma massa normal. Aí você quer fazer um bolo de laranja, você acrescenta o ingrediente de laranja, de chocolate, o ingrediente de chocolate. Mesma coisa o modelo base. É um modelo base, você precisa do ingrediente, que é o que? O tema. Você só vai encaixar o tema ali e colocar os seus argumentos. É uma base para você ter. É uma base que já tem tudo o que se pede nas competências, então fica mais fácil para você montar a sua redação. Então eu fiz a minha base ali, fiz e tirei 840 na redação. Assim, para aquele dia foi ótimo, porque assim, depois eu refiz esse modelo, eu tenho esse modelo refeito aqui que eu fiz para quem quisesse usar, melhorado, já com que as competências pedem, direitinho o que ficou faltando, tá tudo certinho, mas para aquele dia eu achei que foi ótimo, porque eu estudei 2 dias e treinei. Eu fiz o modelo fiz o modelo na sexta e no sábado eu treinei. Então eu estudei de domingo a quinta, na sexta eu estudei redação, no sábado eu treinei os temas. Outra coisa importante, tanto aqui no canal quanto outros canais, vejam possíveis temas e treinem esses temas, porque isso me ajudou muito. Aí chega no canal do professor Vinícius Oliveira. O canal dele é Professor Vinícius Oliveira, ele é professor de redação. Ele explica muito bem sobre redação e tudo mais, ele faz alguns temas e ele testa aqueles temas e ele começa a explicar a redação em cima daqueles temas. E teve uma redação que ele fez sobre ansiedade. E eu falei, pô, legal, vou fazer também. Fiz uma redação sobre ansiedade, só que em um determinado ponto ele falou, essa redação é sobre ansiedade, não sobre doenças mentais. Aí me deu um start, eu falei, pô, e se eu falar de doença mental? Fiz uma redação sobre doença mental. E um dos meus argumentos eu falei alguma coisa relacionada a preconceito que as pessoas sofrem com as doenças mentais. E qual foi o tema da redação? As doenças mentais e os seus estigmas. Foi algo assim relacionado. Ou seja, eu já tinha uma redação pronta, porque o estigma e o preconceito deu para relacionar bem. Então já tinha uma redação pronta, de acordo com o modelo que eu criei, que faltou algumas coisas naquele modelo, mas de acordo com o que eu criei. Em cima da redação que eu já tinha, eu tirei 840, estudando 2 dias. Então, assim, para mim foi ótimo. E aí eu fui para o segundo dia, fazer a prova, vendo live direto ali do Descomplique do Me Salva, vendo live, entendendo, por mais que eu já soubesse bastante de química. Assim, muito tempo que eu não via, mas eu tinha uma noção. Biologia para mim foi tranquilo, mas matemática e física para mim já não era tão tranquilo, porque tinha anos que eu não via, eu não sabia nada das fórmulas. Então eu peguei muita dica também no canal do Humberto Manarinho, porque ele dá dicas para você chutar sem saber a questão, te dá dicas para você fazer a questão sem saber a fórmula, você converte tudo para uma regra de 3. Então, assim, foram dicas que eu fui pegando que foram me ajudando a desenvolver e eu consegui ir bem. Ir bem, assim, eu fui razoável, porque depois das provas e tudo mais, com a redação, eu fiquei com 600 e pouco na média. Com a média 600 e pouco, fui eu para o SISU fazer a minha inscrição, porque eu queria engenharia de alimentos na Rural. Então, eu coloquei Rural e o FMG. Vocês sabem que eu passei para o Cefet. Vamos lá. Comecei o FMG. Primeira opção, porque na verdade eu queria o FMG, era o meu sonho, mas eu depois mudei porque eu teria que ir para lá, tem a FUMP, Juan, tem os alojamentos, tá, mas até conseguir, são 2 meses você se bancando, então eu acabei descartando isso depois, mas eu comecei com o FMG e o Rural. Começando com elas, eu fui vendo lá, analisando as prévias e vendo, e eu vi que na Rural a nota de corte estava muito alta, e na UFMG eu me toquei disso que eu já tinha falei aqui com vocês.
da questão de ter que bancar. Então eu falei assim, não, botei a Rural primeira opção, coloquei o Cefet segunda opção. O Cefet ele tem as notas mais baixas e ainda assim estavam altas naquele semestre. Beleza, deixei Cefet, deixei Rural. Só que as notas da Rural, gente, no último dia estava extremo. Como é que você sabe, Juan? Porque geralmente você vê lá, primeira lista de espera, você vê o primeiro colocado da lista de espera, vê a nota dele. A nota estava extremamente acima, então não tem como nos outros anos as notas estarem a mesma coisa. E realmente não foi. Quando eu fui ver a lista de espera, eu não me candidatei para essa lista de espera, não me candidatei para nada, na verdade, né? Mas deixa eu continuar primeiro para não enrolar vocês. Eu sabia que não ia dar para mim aquele ano lá, mas deixei. Já no Cefet, no primeiro dia eu fiquei em primeiro lugar, no segundo eu fiquei em terceiro, e depois até o último dia eu fiquei em sexto. Só que aí depois, quando saiu o resultado, eu vi que eu tinha passado em 11º lugar, na chamada regular. Então, no SISU 2021.1 eu passei no Cefet em 11º lugar de 12 vagas. Eu não mudei nada e tudo mais, as notas estavam muito altas, minha nota passaria numa posição muito melhor em outros anos. No Cefet, que as notas são mais baixas para engenharia de alimentos. Para vocês terem uma ideia, teve várias chamadas e não completou o número de vagas. Para vocês terem uma ideia. Então, já pensa o Cefet como uma opção. Porque chamou e as pessoas não iam se matricular. Então, teve uma hora que parou de chamar porque não tinha mais, entendeu? Teve vaga, mas não teve gente. Então, assim, teve gente na ampla concorrência passando com 400, para você ter noção, para engenharia. Então, pensa aí, gente. É isso que eu falo, vocês têm que pesquisar a faculdade antes do SISU. Pesquisa. Então, assim, fui pro Cefet, comecei lá, veio o SISU 2021.2, que foi esse agora. As notas já estavam normais, o que sempre fica. Eu falei assim, beleza. E detalhe, a minha nota não passaria no primeiro semestre, tá? Eu olhei as listas de espera e minha nota não foi chamada, não seria chamada. O que nunca aconteceu. Se eu não tivesse essa sacada de caramba, eu vou colocar outra coisa porque eu sei que eu não vou passar lá, vou colocar em outra que eu sei que eu passo. Então, eu coloquei Cefet e fui. SISU 2021.2, coloquei só Rural. Como eu falei no último vídeo, coloquei só Rural, fui acompanhando. Eu vou deixar o último vídeo aqui no card, porque eu explico detalhadamente como foi o processo. Então, assim, deixei para lá no caso, para Rural, e deixei até o fim. E no final, consegui passar em 7º lugar. E detalhe, eu estava na posição 30 no último dia de 15 vagas e eu passei em 7º lugar na chamada regular. Ainda assim, eu consegui passar na chamada regular. Ou seja, eu estudei apenas 2 semanas, que foi primordial eu ter um cronograma de estudo para eu conseguir fazer aquele estudo todo em uma semana e depois na outra semana mais uma semana estudando. Um cronograma foi essencial. Eu estudei, foquei na minha redação também, tirei uma nota alta na redação, fui pro SISU, né, com as notas, e foi assim que eu consegui passar nas 2 federais. Você precisa analisar muito bem as suas prévias. Você precisa escolher muito bem a instituição que você quer. Por isso que eu falo, gente, pesquisa antes. Olha as universidades que tem na sua cidade. Se você quiser ir para outra cidade, para outro estado, olha os que tem o curso que você quer. Acho que tem o curso que você quer para que você consiga ver que tem a nota mais baixa, porque qualquer coisa você troca para ela, entendeu? Porque aí você vê a que te chama, a que chama a sua nota na lista de espera. Vai nas listas de espera anteriores das faculdades, vê os últimos 4 semestres, você vai estar vendo 2 anos, vê todas as listas de espera, vê o último colocado, vê qual foi a nota, se a sua nota for maior, quer dizer que você vai entrar. Então você tem que fazer essa análise para conseguir. Você fazendo, gente, é certo, você vai entrar. Você precisa ter atenção e eu vou estar aqui analisando as prévias a partir do dia 15. Eu vou estar fazendo vídeo todo dia e talvez fazendo live. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês acham das prévias, o que vocês acham das estratégias, se vocês têm alguma. Então é isso. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha para os seus amigos para que eles consigam saber dessa informação também, consigam a vaga deles. Se você não gostou, manda para os inimigos, fala assim, olha só que vídeo legal, eles vão ver, eles vão se sentir bem torturados, todo mundo sai ganhando. Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, beijos e até a próxima.